Olá, alunos! Estamos aqui para mais uma aula de História voltada para os alunos do sexto ano do Ensino Fundamental, com a professora Regiane Pedrini Fischer. Uma civilização corresponde a uma população que se estabelece em um território e ali desenvolve um sistema de valores e características culturais semelhantes. De acordo com alguns estudiosos, uma civilização não precisa ser delimitada por fronteiras políticas. Ela pode abranger grandes áreas com diversas cidades, desde que compartilhem tradições culturais e uma ideia de identidade comum. Os povos mesopotâmicos, por volta do ano 3500 a.C., já haviam desenvolvido vários elementos que caracterizam uma civilização, como a formação de núcleos urbanos, uma religião e um governo organizados, um sistema de escrita, uma divisão de trabalho, entre outros. Por que estudar a Mesopotâmia? Talvez você aí, aluno do sexto ano, está se fazendo essa pergunta. Por que eu, em 2020, devo estudar esse assunto? Se você der uma olhadinha no seu calendário, hoje nós estamos no dia 22 de junho. E o calendário, como tantas outras coisas, fazem parte do nosso dia a dia, já está incorporado na nossa rotina e parece ser uma coisa simples. Mas você já parou para pensar como surgiram os calendários? Quem decidiu organizar, decidiu estabelecer que o ano tem 365 dias? Como isso foi feito? Ou, por exemplo, todos nós aqui utilizamos a escrita. Como a escrita surgiu? Como foi inventado? Será que todos os povos escrevem da mesma maneira, como nós aqui, que utilizamos o alfabeto, a nossa escrita é alfabética? Será que as primeiras formas de escrita também utilizavam o alfabeto? E a matemática? Quando que surgiu a necessidade de os homens terem que utilizar de contas matemáticas para, por exemplo, controlar o número de cabeças de gado do seu rebanho, para controlar a quantidade de produtos colhidos, Então, como surgiu a matemática? O que eles utilizavam para fazer esses cálculos? Será que existia alguma máquina? Será que eram cálculos mentais? Como isso funcionava? As formas de construção, Geralmente, aqui na nossa região, nós costumamos construir as casas utilizando tijolos. Então, quem inventou isso? Quem descobriu que cozinhando o barro, assando o barro, era possível transformar esse barro mole em algo sólido e resistente? E esses tijolos, mais tarde, foram utilizados para construir muros ao redor das cidades, muralhas para protegê-las. Sobre a astronomia, o estudo dos astros, quem foram os primeiros astrólogos? Como isso surgiu? O encantamento com o céu, com os corpos celestes? Então, todas essas dúvidas, para que a gente possa respondê-las, é necessário estudar as civilizações que se desenvolveram no território da Mesopotâmia. Significado da palavra Mesopotâmia. No idioma grego antigo, meso significava meio e pótamos significava rio. Então, se nós fôssemos traduzir a palavra Mesopotâmia, nós poderíamos dizer terra entre rios. Então, era um território que ficava entre os rios Tigre e o rio Eufrates. Localização da Mesopotâmia. A paisagem do Oriente Médio
é formada em grande parte por desertos e montanhas, e desde a antiguidade as condições para o cultivo de alimentos e a criação de animais são muito difíceis. A Mesopotâmia, no entanto, tinha uma característica diferente. Em certas épocas do ano, os rios Tigre e Eufrates enchiam e inundavam suas margens. A água das cheias era canalizada e utilizada para irrigação do solo, tornando-o apropriado para o desenvolvimento da agricultura. Aproveitando a fertilidade do solo da Mesopotâmia, vários povos nela se fixaram e, no decorrer de milhares de anos, desenvolveram importantes civilizações, entre elas as dos Sumérios e a dos Babilônios. A região entre os rios Tigre e Eufrates, chamada no passado de Mesopotâmia, hoje é onde fica o país chamado Iraque. Havia muitos povos na Mesopotâmia. Os mais antigos foram os sumérios, que construíram as primeiras cidades da região. As cidades não eram unidas. Cada uma delas tinha seu próprio governo. Por isso dizemos que eram cidades-estados. As maiores, como Ur e Uruk, estavam cercadas de muralhas de pedra muito altas. Do lado das cidades ficavam os campos cultivados por famílias de camponeses e pelos escravos. Produziam trigo, pepinos, cebolas, legumes e criavam bois, porcos, cabras. As cidades-estados eram rivais. Volta e meia estavam em guerra, umas com as outras. Aquela que vencia tomava as riquezas e as terras dos inimigos, e os derrotados sobreviventes eram transformados em escravos. A figura do rei aparece muito cedo na Mesopotâmia. Tudo indica que os membros de uma assembleia, provavelmente formada pelos homens adultos, elegiam um rei para cuidar de tarefas específicas. Mas esse cargo não era fixo e foi criado somente para os casos de necessidade de um comando mais forte sobre a população, por exemplo, durante as guerras. Nessa época, o rei parece ter sido, antes de mais nada, um representante da comunidade, inclusive diante dos deuses, acumulando também funções sacerdotais. Com o tempo, o rei fortaleceu seu poder e impôs a sua vontade sobre o restante da comunidade. Foi o início de uma forte tendência de concentração do poder nas mãos do soberano, que marcou toda a história política da Mesopotâmia. De acordo com estudos arqueológicos, a região da Mesopotâmia já era ocupada por grupos humanos por volta de 8.000 a.C. Esses grupos, que já haviam domesticado cabritos e carneiros e sabiam cultivar o trigo e a cevada, foram aos poucos abandonando a vida nômade e se estabeleceram em aldeias. Entre esses grupos humanos estavam os sumérios, que provavelmente foram os primeiros a utilizar técnicas de irrigação em suas lavouras. Eles construíram canais e represas que permitiram o aproveitamento das águas dos rios Tigre e Eufrates para irrigar as plantações. Dessa forma, eles ampliaram as áreas cultivadas e conseguiram produzir mais alimentos do que o necessário para a alimentação dos agricultores. O excedente de alimentos ocasionou grandes modificações no modo de vida dos sumérios. A população aumentou e as aldeias cresceram. Muitas pessoas puderam deixar de trabalhar na agricultura para se dedicar a outras atividades. Surgiram então vários tipos de trabalhadores especializados, como tecelões, ceramistas, carpinteiros e comerciantes. Um espesso muro
e um fosso protegiam a cidade contra ataques inimigos. A agricultura era realizada em campos localizados às margens do rio Eufrates. Os canais de irrigação levavam a água até as plantações mais distantes dos rios. As moradias de Ur eram construídas com tijolos de argila secos ao sol. O zigurate, uma das construções mais importantes da cidade, era um tipo de pirâmide formada por vários andares. No topo ficava o templo, onde eram realizadas cerimônias religiosas. Nos portos eram realizadas muitas trocas comerciais com povos estrangeiros. O palácio era a sede do governo da cidade. Nele moravam o rei e sua família. Além disso, circulavam pelo palácio diariamente muitos funcionários, como sacerdotes, fiscais, chefes militares, mercadores, escribas e soldados. Aproveitando a fertilidade do solo da Mesopotâmia, vários povos nela se fixaram e, no decorrer de milhares de anos, desenvolveram importantes civilizações, entre elas as dos Sumérios e a dos Babilônios. Além dos Sumérios e dos Babilônios, vários outros povos habitaram a Mesopotâmia, como assírios e caldeus. Alguns desses povos já viviam ali. Outros vieram de lugares distantes, atraídos pela riqueza da terra entre rios. Eles travaram muitas guerras pelo domínio da região, ocasionando o sucessivo domínio de um povo sobre o outro. Esses povos, apesar de terem línguas e costumes diferentes, exerceram influências culturais uns sobre os outros. Assim, eles adquiriram semelhanças, por exemplo, na religião, nas técnicas de construção e na escrita. Devido a essas semelhanças, eles são conhecidos como povos mesopotâmicos. A escrita cuneiforme. A escrita cuneiforme é uma das mais antigas do mundo, desenvolvida pelos sumérios no 4º milênio antes de Cristo. A escrita não foi inventada por um único povo. Diversas sociedades criaram seus próprios sistemas de escrita em momentos e lugares distintos do mundo. Um desses lugares foi a Mesopotâmia. Lá, os sumérios desenvolveram um sistema de escrita por volta de 3.300 a.C. Ele é considerado um dos sistemas mais antigos de escrita da humanidade. Para escrever, os sumérios utilizavam argila e um tipo de estilete em forma de cunha. Eles escreviam em tabletes úmidos de barro. A cunha é uma peça de madeira ou metal que servia para esculpir materiais como pedra, madeira e barro. Por causa desse instrumento, a escrita foi chamada de cuneiforme. A escrita cuneiforme foi utilizada para registrar várias línguas faladas na Mesopotâmia, como o sumério, o acadiano, o babilônio e o assírio. Ela servia para controlar a produção e o estoque de alimentos, o controle dos rebanhos e da produção têxtil. Possibilitava o registro da contabilidade dos templos e dos palácios. Nas imagens, nós podemos perceber os escribas, assim se chamava a pessoa que sabia escrever na antiguidade. Os escribas estão sentados no chão, escrevendo em plaquetas, em placas de barro molhado, utilizando instrumentos como um estilete feito de junco, uma espécie de palito feito de junco. Eles estão sentados no chão, escrevendo em plaquetas de barro úmido.
Essas plaquetas posteriormente seriam secadas ao sol para que pudessem ser conservadas. Importante frisar nesse momento que pouquíssimas pessoas sabiam ler e escrever na antiguidade. Então, saber ler e escrever era uma posição de destaque social. Você tinha privilégios por saber ler e escrever. Existiam escolas destinadas a ensinar a escrita aos jovens, mas geralmente elas eram destinadas aos filhos dos escribas. Então, era como se fosse uma sabedoria, um saber que se passava de geração para geração. Saber ler e escrever te propiciava uma posição elevada na sociedade, uma posição de destaque na sociedade. Na segunda imagem, a gente vê aqui uma plaqueta de argila com desenho, né, com a escrita mesopotâmica. Abaixo da primeira imagem, você percebe ali uma espécie de um rolinho. E quando eles queriam gravar a mesma imagem várias vezes, né? Digamos, eles faziam uma ilustração mostrando a agricultura da Mesopotâmia. Eles gostariam de gravar essa imagem várias vezes. Então, eles esculpiam esses desenhos num rolinho de pedra, muitas vezes, e depois eles rolavam esse rolo por cima das faixas de argila, que eles tinham já deixado amassadinhas, preparadas, né? E dessa forma eles conseguiam reproduzir várias vezes o mesmo desenho. É quase que como se fosse a impressora de antigamente, tá? Eu gostaria que vocês pensassem agora o quão difícil era nesse período para você guardar essas placas. Olha para o teu caderno, olha para o teu livro, olha que fininho que é a folha de papel que está aí no teu caderno. Então, no teu caderno, por exemplo, esse caderno de 10 matérias, muitas vezes ele tem 200 folhas. Agora, imagina 200 plaquinhas. Então, o quanto era difícil armazenar esses textos, e por isso que a gente já tem que pensar que no início essa escrita vai ser destinada para o controle de quantidade de produção e não para escrever grandes textos, porque imagina você escrever, né? Como se você pensasse, digamos, o teu livro aí didático tem 200 páginas, imagina 200 folhas, né? Sendo transformadas em 200 plaquinhas de argila. Né? Além de ser pesado, seria muito difícil de manusear. Então, no início, o que eles escreviam? Informações curtas, informações simples para utilizar no dia a dia, principalmente para cuidar do seu comércio, para cuidar da sua produção, para organizar as cidades, ok? Vamos acompanhar no desenho a evolução da escrita na Mesopotâmia. A primeira coluna está indicada com a flecha amarela e a penúltima coluna indicada com a flecha azul. Da primeira até a penúltima coluna, nós podemos verificar como os sinais da escrita foram se modificando ao longo do tempo. Na primeira coluna, nós percebemos o princípio da escrita suméria. Os sinais cuneiformes eram pictográficos, ou seja, desenhavam aproximadamente aquilo que queriam significar. O desenho de uma mão significava a palavra mão, o desenho de uma cabeça representava a palavra cabeça, o desenho de uma estrela representava a palavra estrela. Mais tarde, o desenho de uma mão poderia significar força ou o verbo proteger. Esse segundo estágio chama-se ideográfico, quando os símbolos podem representar ideias. Mais tarde, a escrita suméria evoluiu e os sinais ganharam valores fonéticos, passaram a expressar sons, geralmente sílabas.
O Código de Hammurabi é um dos mais antigos conjuntos de leis escritas que se conhece. Mas afinal, por que as leis são importantes para uma sociedade? Na época dos mesopotâmicos, as leis auxiliavam a regular o convívio, estabelecendo direitos e também limites para as ações das pessoas. As leis determinavam punições para quem não as cumpria, buscando garantir a boa convivência social. O Código de Hammurabi foi organizado entre 1792 e 1750 a.C., durante o governo de Hammurabi, rei da Babilônia. Era composto de 282 artigos que tratavam de temas variados, desde pequenos delitos até crimes graves. O código era baseado em um antigo princípio mesopotâmico, o princípio de Talião, olho por olho, dente por dente. De acordo com esse princípio, o responsável por um crime deveria receber um castigo semelhante ao crime que cometeu. O monumento que contém as inscrições do Código de Hammurabi foi encontrado por arqueólogos franceses por volta do ano 1900 e levado para o Museu do Louvre, em Paris, na França. Ele consiste em um monumento talhado em dura pedra negra e cilíndrica de diorito. O tronco de pedra possui 2,25 metros de altura e 1,60 metros de circunferência na parte superior e 1,90 metros na base. Toda a superfície dessa estela cilíndrica de diorito está coberta por um denso texto cuneiforme. Apesar de o código ser baseado no princípio de Talião, havia casos em que as penas eram aplicadas conforme a condição social das pessoas envolvidas. Pessoas livres recebiam penas diferentes da dos escravos. Alguns artigos do Código de Hammurabi. Artigo 196. Se um homem livre destruiu o olho de outro, destruirão seu olho. Artigo 195. Se um filho bateu em seu pai, cortarão a sua mão. Artigo 200. Se um homem livre arrancou um dente de outro homem livre, arrancarão o seu dente. Artigo 205. Se o escravo de um homem livre agrediu a face do filho do homem livre, cortarão a sua orelha. A religião na Mesopotâmia. Os povos que habitavam essa região eram politeístas, ou seja, eles acreditavam na existência de vários deuses, acreditavam em várias divindades. Esses deuses tinham relação com a natureza. Deus Sol, Deus Lua, Deus da Água. Para os mesopotâmios, os deuses eram responsáveis por tudo o que acontecia. Se alguém tinha uma vida boa, era abençoado pelos deuses. Se alguém levava uma vida ruim, é porque essa pessoa era amaldiçoada pelos deuses. Então era comum que os povos da Mesopotâmia fizessem sacrifícios para os deuses, sacrificando animais, oferecessem aos deuses presentes, porque a intenção deles era deixar os deuses felizes. Se os deuses estivessem satisfeitos, os humanos não receberiam nenhuma punição. Então, por exemplo, na visão deles, se eles plantaram determinado cereal e essa plantação foi atingida por insetos e eles não conseguiram colher quase nada, na opinião deles, os deuses tinham enviado um castigo para os humanos. Então, era necessário fazer as pazes com os deuses.
Esses povos costumavam construir estátuas para representar os seus deuses. E era comum lavar essas estátuas, perfumá-las e colocar enfeites como joias nessas estátuas. Uma das principais construções das cidades na Mesopotâmia eram os zigurates, construções que eram feitas em formato de pirâmide, utilizando tijolos de argila secos ao sol. Estas construções eram utilizadas para celebrar cultos, oferendas, para realizar sacrifícios aos deuses mesopotâmicos. Neste local também eram armazenados cereais, ou seja, o excedente da produção agrícola era estocado dentro do zigurate. Também era utilizada essa construção pelos astrônomos para observação celeste. Para finalizar a aula de hoje, vamos refletir sobre alguns temas trabalhados. A história, a geografia e a economia da Mesopotâmia são marcadas pela presença de dois grandes rios, o Tigre e o Eufrates. Entre os povos que habitaram a Mesopotâmia estão sumérios, acádios, babilônios, cassitas, assírios e caldeus. Os zigurates eram grandes construções erguidas em homenagem aos deuses. Os sumérios inventaram a escrita cuneiforme, um dos mais antigos sistemas de escrita conhecidos.